Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Amém. A você que está no seu lar, na sua casa, que a paz do Senhor esteja no seu lar, que haja paz, que haja prosperidade, que haja saúde, que a presença de Deus venha encher a sua casa. Amém. Nós vamos abrir a palavra de Deus, você que trouxe a sua Bíblia. Nós vamos abrir no livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 17. Nós vamos estar lendo a palavra do Senhor. Você que pudesse colocar de pé em referência à palavra de Deus. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 17. Quem achou, diga amém. Então vamos ler a palavra do Senhor. Então disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois, um homem que toque bem, e trazei-mo. Então respondeu um dos mancebos e disse: eis que tenho visto a um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, e é valente, e animoso, homem de guerra, e sisudo em palavras, e de gentil presença, o Senhor é com ele. Amém. Feche os seus olhos neste momento, vamos orar, vamos pedir a direção do Senhor sobre esta palavra nesta noite, que o Espírito Santo venha ministrar ao nosso coração nesta noite e nos guiar em toda a verdade. Fale com o Senhor, soberano Deus e maravilhoso Pai. Senhor, mais uma vez nós te agradecemos, Pai, por estarmos diante da tua presença gloriosa. Te louvamos, ó Senhor, pela oportunidade de podermos ouvir a tua santa e gloriosa palavra. Pedimos neste momento, Senhor, a direção do teu Espírito Santo. Que o teu Espírito Santo, Senhor, venha ministrar ao nosso coração nesta noite. Que esta palavra, Senhor, possa ser revelada ao nosso coração. Que o Senhor abra o nosso entendimento, Pai, para podermos compreender, Senhor, a tua santa e gloriosa palavra. Que esta palavra, Senhor, venha cair em uma boa terra, que o Senhor venha preparar, ó Pai, nesta noite, o nosso coração para recebermos, Senhor, a tua palavra de bom grado, de boa vontade. Que esta palavra, ela possa produzir os seus frutos, Senhor, em nossas vidas, possa nos curar, nos sarar, nos libertar. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Graças a Deus. Deus seja louvado nesta noite. Nós, meus queridos, vemos nesse texto da palavra do Senhor, que Saul, ele foi o primeiro rei de Israel. Saul, ele foi escolhido pelo Senhor. A palavra de Deus nos diz que quando Saul, ele foi ungido pelo profeta Samuel, o Espírito do Senhor veio sobre ele e Saul se tornou num outro homem. Isso, meus irmãos, quer dizer que a unção do Senhor veio sobre ele para capacitar Saul a reinar, a governar sobre o seu povo, sobre Israel. Saul, ele teve um bom começo. Saul teve um começo humilde. Saul, ele conquistou vitórias do Senhor sobre os amonitas, sobre os filisteus.
Mas depois que Saul, ele se fortaleceu, se engrandeceu, a palavra de Deus, meus irmãos, nos diz que ele transgrediu contra o Senhor ao ponto de rejeitar a palavra do Senhor. Deus, ele enviou o profeta Samuel para poder repreender, para trazer uma repreensão a Saul. E Deus então disse através do profeta Samuel: porquanto tu rejeitastes a palavra do Senhor, também eu te rejeitei a ti, para que não sejas mais rei sobre o meu povo, sobre Israel. E o Espírito do Senhor, ele se retirou de Saul, e um espírito maligno agora o assombrava. A partir do momento em que o Espírito do Senhor se retirou de Saul, Saul, ele começou a desmoronar. Seu trono começou a desmoronar. Seu reinado, ele não mais subsistiu. Saul, ele entrou num declínio, no fracasso. Saul, ele estava agora sem paz, atormentado, deprimido, porque o Espírito do Senhor havia se retirado dele. Irmãos, se o Senhor, ele se retirar da nossa vida, nós vamos começar a ter problemas, nós vamos começar a ter dificuldades. Se o Senhor, ele se retirar da nossa casa, da nossa família, nós vamos começar a ter problemas. A palavra de Deus, ela nos diz que se o Senhor, se ele não edificar a casa, em vão trabalha os edificadores. Se o Senhor, ele não vigiar a cidade, em vão vigia as sentinelas. A palavra de Deus, meus irmãos, ela nos diz que sem o Senhor, Jesus, ele disse: olha, sem mim nada podeis fazer. Se o Senhor se retirar do nosso casamento, o nosso casamento vai se desmoronar, porque sem ele nós nada podemos fazer. Se o Senhor, ele se retirar da sua empresa, do seu comércio, da sua firma, você vai começar a ter dificuldades, você vai começar a ter problemas. Se o Senhor, ele se retirar, você que é jovem, dos seus estudos, do seu namoro, certamente você vai começar a ter dificuldades, vai começar a ter problemas. Nós estamos falando aqui de um rei que tinha tudo, um rei que tinha glória, que tinha riqueza, um rei que conheceu o auge, que conheceu o sucesso, que conheceu a fama, que conheceu a glória, que soube o que era ter riquezas. Mas quando o Senhor se retirou da sua vida, Saul não conseguiu mais reinar. Seu reinado chegou ao fim, seu reinado entrou em uma decadência, entrou em um declínio, ao ponto, meus queridos irmãos, de Saul não ter mais nenhum sucessor da sua dinastia para poder ocupar o trono de Israel. O fracasso na vida de Saul foi tão grande, quando o Senhor se retirou da sua vida, que Saul, ele cometeu suicídio, depois de derrotas, depois de experimentar derrotas e fracasso
na sua vida, na sua família, na sua casa, vendo seus filhos sendo mortos na batalha. Saul, ele se suicidou. Saul, ele disse para o seu pajem de armas, ele disse para ele tirar a sua espada e o matar. Mas de tanto que ele temia, ele não fez. E Saul então se lançou sobre a sua própria espada, tirando a sua vida, se suicidando, porque o Senhor se retirou da sua vida. Às vezes nós perguntamos, meus irmãos, como o Senhor, Ele pode se retirar da nossa vida, da nossa casa, da nossa família? Como que o Senhor, Ele pode se afastar de nós, se afastar do nosso comércio, da nossa firma, da nossa casa? É quando nós não honramos mais ao Senhor. Saul, ele já não honrava mais a Deus. Saul, ele desprezou a palavra do Senhor, ele rejeitou a palavra de Deus. Então, meus queridos, nós precisamos tomar o cuidado. Nós não podemos tratar as coisas de Deus de uma maneira leviana. Nós temos que honrar a Deus. Nós temos que honrar a sua palavra, nós temos que guardar a sua palavra, nós precisamos dar a palavra de Deus a prioridade na nossa vida, porque Deus e a sua palavra são um só. Nós não podemos querer achar que nós temos a Deus e rejeitar a sua palavra. Deus, Ele tem honrado a sua palavra acima do seu nome. Deus tem exaltado a sua palavra acima do seu nome. Saul estava agora sem paz, atribulado, atormentado. Um espírito maligno agora o assombrava. E os seus criados, seus servos, chegaram diante dele e disseram para Saul: olha, dize. Primeiro eles disseram: olha, o Espírito do Senhor se retirou de ti, e agora um espírito maligno da parte do Senhor o assombra. Então eles disseram: olha, dize aos teus servos que estão diante de ti, para que achem um homem, alguém que toque bem, e será que quando esse espírito maligno atormentar, ele então vai dedilhar a sua harpa e o Senhor se achará melhor. E Saul então disse para os seus criados: trazei-me então um homem que toque bem. E foi nesse momento que um dos seus mancebos, dos seus servos, dos seus criados, se levantou diante de Saul e disse: olha, eu conheço um homem, eu conheço um dos filhos de Jessé, o belemita, que sabe tocar, é animoso, é valente, é homem de guerra, é sisudo em palavras, ele é de gentil presença, e o Senhor é com ele. Nós, meus queridos, vemos aqui 5 qualidades. 5 qualidades que tiraram Davi lá do meio do pasto, lá do meio das ovelhas, lá do meio do gado, lá do meio do capim, lá do meio das fezes, e levaram Davi à presença do rei, diante do palácio, no meio do mármore, do granito, da prata e do ouro. 5 qualidades. O tema da nossa mensagem nesta noite é esse: qualidades de um vencedor. A primeira qualidade que nós vemos aqui, meus queridos, em Davi, ele sabia tocar. Eles estavam atrás de alguém que tocasse bem, alguém que fizesse as coisas bem feitas, alguém que tivesse no seu
trabalhar a excelência, alguém que estivesse, meus irmãos, comprometido com a excelência. Hoje é uma qualidade rara nos nossos dias. Às vezes você vai contratar alguém para fazer um serviço na sua casa. A pessoa ali no começo, a pessoa diz: eu sei tudo, eu faço tudo, eu aceito tudo, eu aceito qualquer coisa. E depois a pessoa, queridos, faz ali o trabalho todo mal feito. Às vezes recebe pelo serviço e não termina, porque não está comprometido com a excelência. A palavra de Deus, meus queridos irmãos, ela diz que tudo que nós formos fazer, nós temos que fazer como ao Senhor. Nós temos que fazer de todo o nosso coração, não como para o homem, mas como para o Senhor. Tudo que você for fazer, faça de coração, faça o teu melhor, faça com excelência. Faça para o Senhor. Você está fazendo, não é para o homem, você está fazendo para o Senhor. Quando for fazer a obra de Deus, faça o teu melhor, faça com excelência, faça para Deus o teu melhor. A palavra de Deus, ela diz que maldito é o homem que faz a obra de Deus relaxadamente. As pessoas às vezes podem atrair uma maldição por levar as coisas de Deus de uma maneira relaxada, por não ter compromisso, meus irmãos, por levar as coisas de Deus de uma maneira leviana. As pessoas falam: é para Deus mesmo? Não, para Deus você faz o melhor. Para Deus nós fazemos com excelência. A segunda qualidade que nós vemos, ele disse: olha, é animoso, é valente, é homem de guerra. Davi, ele foi chamado de homem de guerra desde a sua mocidade, desde a sua juventude. Davi, ele já era conhecido como homem de guerra, lá no meio do pasto, longe de tudo, longe de todos. Davi, ele enfrentava leão, ele enfrentava urso para defender as ovelhas, o rebanho do seu pai. Davi, ele enfrentava qualquer situação. Davi, ele não se abatia diante das dificuldades da vida. Às vezes você quer apontar alguém para uma vaga na sua empresa. Às vezes seu chefe chega para você e diz: olha, você não sabe de alguém para poder ocupar essa vaga. E às vezes você quer apontar alguém, mas às vezes é uma pessoa, querido, de uma personalidade fraca. É uma pessoa que se abate com qualquer coisa, se abate com tudo, qualquer palavra a deprime, ou deprime, está sempre deprimido, está sempre oprimido, está sempre para baixo. Como alguém vai se levantar e apontar você para exercer um cargo de importância numa empresa? Davi, ele enfrentava qualquer coisa, qualquer situação, porque ele confiava no Senhor. Quando ele foi enfrentar aquele gigante Golias, ele disse: olha, o Senhor, ele me livrou do leão, ele me livrou do urso, ele também me livrará deste incircunciso filisteu. Nós precisamos aprender a enfrentar as dificuldades da vida confiando no Senhor. Uma terceira qualidade que nós vemos aqui, ele é sisudo em palavra. Davi, ele era um homem, um jovem ainda, mas ele era um jovem de palavra. Foi ele que disse:
ainda que jura com dano seu, mas não se retrata, não volta atrás. Davi, quando ele dava a sua palavra, mesmo que ele fosse sofrer algum prejuízo, algum dano, Davi, ele não voltava atrás, porque Davi, ele era um jovem de palavra. Ele tinha palavra. Essa é uma outra qualidade escassa nos nossos dias e até mesmo no meio do povo de Deus. Às vezes as pessoas falam que vai, não vai, fala que vai fazer, não faz, fala que vai consertar, não conserta coisa nenhuma, fala que vai pagar e não paga. Não é porque as pessoas, queridos, não têm tempo, é porque não tem palavra. Nós precisamos ser pessoas de palavra. Isso reflete até na nossa vida espiritual. As pessoas começam a marcar seus compromissos e não honram os seus compromissos, não tem palavra. Depois a pessoa também faz um compromisso com Deus, mas como a pessoa não tem firmeza, não tem palavra, a pessoa também não cumpre os seus compromissos com Deus, não cumpre os seus votos com Deus, não cumpre as suas responsabilidades com Deus, não cumpre aquilo que se propõe a fazer diante de Deus, porque não tem palavra. Está com a sua vontade enfraquecida e não consegue ser firme numa decisão, é inconstante. Querido, nós vemos que uma quarta qualidade é de gentil presença. Davi, ele tinha uma boa aparência. Davi era simpático. Davi, ele sabia se cuidar. Até os homens, eles reconheciam que Davi tinha uma boa aparência. Davi, ele sabia se cuidar. Nós vemos, queridos, que quando José, ele foi chamado para estar na presença de Faraó, José estava preso, e a Bíblia diz que quando Faraó teve um sonho, ninguém conseguiu interpretar, os astrólogos, ninguém soube então interpretar o sonho de Faraó, e alguém então fala de José, e Faraó então diz para chamar José e trazer José até a sua presença. José estava no cárcere, José estava preso, mas a palavra de Deus diz que José, ele se barbeou, ele trocou as suas vestes, ele tirou aquelas vestes de prisão, ele veste agora uma veste nova. Às vezes, meus queridos, a pessoa vai fazer uma entrevista numa empresa, às vezes é um bom serviço, é um bom trabalho, mas a pessoa vai com o cabelo todo despenteado, barba por fazer. A pessoa pode ter barba, né? Hoje está na moda ter barba, mas a barba precisa estar bem aparadinha, bem certinha, bem feitinha. Às vezes a pessoa vai todo amarrotado, todo sujo. Isso depõe contra a pessoa. Às vezes a pessoa pode ter até o potencial para ocupar o cargo na empresa, mas às vezes não tem o perfil da empresa, porque às vezes é relaxado. Davi, ele tinha boa aparência, ele sabia se cuidar. Nós vemos aqui, meus queridos, uma quinta qualidade, a mais importante aqui é: o Senhor é com ele. Amém? Não adianta ter todas estas outras virtudes, todas estas outras qualidades, mas se o Senhor não for conosco. Davi, ele manifestava a graça do Senhor. Quando levaram Davi à presença de Saul, Saul pôs os olhos nele, e diz a palavra de Deus que Saul o amou. Quando Saul viu, Saul falou: é esse mesmo. Esse é o cara, porque ele manifestava a graça de Deus. Então Saul, ele mandou recado para Jessé, o belemita, dizendo assim: olha, deixa estar Davi comigo no palácio, porque ele achou graça diante dos meus olhos.
Querido, Deus é que pode dar graça. Deus é quem pode conceder o favor. Deus pode dar graça a você diante dos olhos do seu chefe, do seu patrão. Deus, Ele pode dar favor. Você vê que Deus concedeu graça e favor a Daniel, aos seus amigos. Deus concedeu aqui também graça a Davi diante dos olhos de Saul. E ele foi levado para o palácio. Começou ali com uma função simples. Quando Davi ficava ali perturbado, aliás, quando Saul ficava perturbado, endemoniado, Davi pegava a sua harpa e dedilhava. E o rei se sentia melhor. Então nesta noite, meus queridos irmãos, está aí cinco virtudes, 5 qualidades, que pode fazer de você um vencedor na vida, uma vencedora na vida. Pode tirar nós lá do fundo do poço e nos levar em lugares altos, como Davi, que saiu lá do pasto, foi levado para o palácio e depois se assentou sobre o trono de Israel. Foi o maior rei da história de Israel. Você pode aplaudir o Senhor neste momento. Você pode glorificar ao Senhor.